E o texto de hoje, Mateus 14, 13 e 21. Mateus 14, 13, 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto. Quando as multidões o souberam, saíram da cidade e o seguiram a pé. Jesus encheu-se de compaixão por eles e curou os doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Dai vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Ele disse: "Trazei-os aqui." E mandou que as multidões se sentassem. Então, tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos querem despedir as multidões, porque o dia já vai avançado e aquele povo todo está ouvindo Jesus, se saciando de Jesus, porque Jesus anuncia a eles a palavra que dá vida. E a palavra que dá vida preenche a nossa alma, preenche o nosso coração. E é gostoso ouvir Jesus, é saboroso ouvir Jesus. E como nós precisamos realmente nos deliciar da graça de ouvir a palavra de Deus. E como nós precisamos levar a esse gosto, esse sabor, essa delícia que é ouvir Jesus, estar na presença de Jesus, ao coração de todos os homens, de todas as mulheres, daqueles que nos cercam. A gente escuta muitas coisas, a gente assiste filmes, a gente vê programas, a gente escuta as pessoas contando piadas, histórias engraçadas, mas é somente para nos distrair. Porque realmente quem nos sacia, quem realmente traz plenitude e vida para a nossa vida é Jesus. Por isso nós precisamos ouvi-lo de todo o nosso coração. Mas aqui tem uma coisa importante. Assim como nós precisamos cuidar, alimentar nossa vida espiritual, nossa vida psíquica, psicológica, o nosso ser inteiro precisa se alimentar de Deus, nós precisamos do pão do cotidiano. Assim como não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, mas não é só da palavra que vem da boca de Deus que vive a nossa humanidade. Nós trabalhamos para ter o pão de cada dia, para termos existências, para termos fortaleza. É uma bênção podermos nos alimentarmos e nos alimentarmos bem com a graça de Deus. Mas não é somente nós e os nossos, mas todos os filhos de Deus têm direito ao pão do cotidiano, ao pão de cada dia. Nós não podemos permitir que ninguém ao nosso lado, ao nosso redor, próximo a nós, ninguém que venha a nós, volte de mãos vazias. Volte com fome, com sede, porque Deus criou este mundo com abundância de alimentos, capaz de saciar mais 3 planetas, 10 planetas como este, ou quantos forem necessários, porque Deus criou tudo em abundância. Por isso é triste, por isso é desumano, quando qualquer ser humano passe fome. Mas é mais desumano e mais triste ainda nós ignorarmos a fome dos irmãos. Nós fazemos como os discípulos, deixa eles embora, para que eles se virem. Não,
Dar-lhes vós mesmos de comer. O primeiro significado é que eu preciso ser alimento para o outro. Eu preciso me dar ao outro. Eu preciso escutar a fome do outro, a necessidade do outro. Mas eu preciso dar o pão para saciar a necessidade do outro. Eu vou pegar o pouco que eu tenho, o pouco que nós temos ao nosso lado, que seja 5 pães, que sejam os 2 peixes, e com a graça de Deus, saber multiplicar os dons. A humanidade perversa em que nós vivemos, as pessoas retêm, as pessoas guardam, as pessoas acumulam para si. A sociedade do Evangelho é aquela que multiplica o pouco para que se torne muito. Divide o que tem e ninguém passe necessidade. Nos saciemos de Jesus e levemos Jesus aos outros. Mas não nos esqueçamos que nem nós nem eles vivemos sem o pão do cotidiano. Por isso nos alimentemos, mas alimentemos também uns aos outros. Dai-lhes vós mesmo de comer. Deus abençoe você.